11. Você não precisa viver temerosa. Muito embora existam muitos motivos para ter medo neste mundo, não se deve passar a vida inteira temendo o que poderá acontecer. Quando vemos eventos assustadores ao nosso redor, além das várias coisas corruptas e perigosas que observamos outros realizarem, pensamos: essas pessoas são doidas? Elas não percebem o que estão fazendo e as consequências que virão? Eles fazem coisas insensatas porque não têm percepção do que é certo. A definição de um insensato é alguém que não consegue perceber as consequências do seu comportamento. Os insensatos não temem a Deus e por isso não têm limites. Ter o temor do Senhor significa que você possui amor e reverência tão grandes por Deus que sente medo de como seria sua vida sem Ele. Algumas pessoas creem que Deus não existe. Outras pensam que talvez haja um Deus, mas se recusam a reconhecê-lo em sua vida porque não querem, de maneira alguma, que ele lhes diga como viver. Faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo. Desejam fazer o que querem. A Bíblia diz o seguinte sobre esses indivíduos: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, 11 a 18. Em contraste com isso, quem tem o temor do Senhor faz justamente o contrário. Esse sentimento leva a pessoa a buscar a Deus e sua verdade, a agir de maneira correta, a promover a vida, a edificar e não a destruir, e trazer paz e se afastar do mal. Vivemos numa cultura que pode ser venenosa. Os caminhos do Senhor são motivo de zombaria e o pecado é glorificado. Tudo o que precisamos fazer para andar para trás é ficar sem fazer nada. Não precisamos procurar o mal, ele nos encontra. O mal se apresenta e necessitamos escolher nos afastar dele. Precisamos controlar nossos pensamentos, aquilo que vemos e ouvimos também. Temos de nos afastar da perversidade e correr em direção a Deus. Devemos pedir ao Senhor que coloque o temor divino em nosso coração para nos mantermos no caminho certo. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Palavras do Senhor em Jeremias 32:40. Precisamos dizer: Senhor, ajuda-me a temê-lo de coração, para que eu jamais me desvie de ti de maneira alguma. Vamos ver o que acontece quando você tem o temor do Senhor? Primeiro, Deus provê um lugar de refúgio que lança fora o medo humano. Isso está em Provérbios 14:26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quem tem o temor do Senhor, também Deus lhe concede os desejos do coração. Isso está em Salmos 145:19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O que acontece também quem tem o temor do Senhor é: Deus abençoa a sua vida e a de seus filhos em todos os aspectos. Isso está em Salmos 112, de 1 a 3. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes
serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Outra coisa que acontece quando você teme ao Senhor, Deus lhe dá uma vida repleta de realização e paz. Isso está em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Outra coisa, Deus a ajuda a viver nos caminhos dele. Isso está em Salmo 128, versículo 1, muito conhecido. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Outra coisa, Deus a livra de seus inimigos. Antes, adorem ao Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. 2 Reis 17, 39. Outro acontecimento para quem teme ao Senhor. Deus a protege. Isso está em Salmos 33, versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Outro, Deus a ajudará a se afastar do mal. Provérbios 16, 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Deus também revela tudo o que você precisa saber quando você o teme. Isso está em Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos a quem? Aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Deus lhe dá tudo o que você necessita. Isso está em Salmos 104, 9 e 10, muito conhecido. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam e temem o Senhor de nada têm falta. Deus impede que sua vida seja abreviada. Isso está em Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E por último, Deus envia seu anjo para livrá-la do perigo. Isso está no conhecidíssimo Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ter o temor do Senhor não significa ficar tremendo debaixo da cama ou da mesa com medo de que Deus a atinja com trovões. O temor divino provém de reverência profunda e sincera e amor por Deus. É algo que Ele coloca em nosso coração quando o procuramos, e esse sentimento abençoará e protegerá você. O temor a Deus é algo que todos deveríamos almejar. O que a Bíblia fala sobre o temor que não vem de Deus? Vamos ver. Há um tipo de temor que não desejamos, e tampouco Deus o quer para nós. Ter medo é estafante e cansativo, tira a paz, a alegria, a energia, a produtividade e a concentração de nossa vida, nos congela. A verdade, porém, é que, quando você tem o temor do Senhor, não precisa viver com medo de mais nada. Ao transformar Deus em sua referência, na fonte de sua vida, Ele passa a protegê-la. Na verdade, Ele diz que devemos mergulhar em seu amor, que dissolve todo medo, e confiar que Ele nos manterá a salvo. Quando sentirmos o medo, podemos ir a Deus, que Ele lançará fora de nós esse sentimento. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal a atingirá,
desgraça alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, 9-10. O Senhor afirma que o medo não provém dele, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 7. O espírito de temor provém do inimigo e podemos nos libertar dele, sim, em Cristo. Aqui é a autora falando, Stormy Omartian. Eu costumava ser dominada e praticamente paralisada pelo medo. Eu vou aqui agora no momento narrar uma história acontecida com ela, a Stormy Omartian, como se ela estivesse falando. Quando eu tinha 14 anos, fui babá de uma família com 6 filhos. Eles moravam 3 casas depois da nossa, do outro lado da rua. Ficava num lote de esquina e a parte de trás da casa deles dava para a nossa. As crianças eram muito bem comportadas. Caso contrário, eu nunca teria conseguido cuidar de todas ao mesmo tempo. Certa noite, depois que os pais haviam saído, os 4 filhos mais novos estavam deitados e eu estava sentada à mesa da copa conversando com as 2 crianças mais velhas, um menino de 8 anos e uma menina de 10. Então, ouvimos o que parecia ser alguém girando a maçaneta da porta da cozinha. Nós 3 nos entreolhamos em silêncio, assustados, e escutamos por um momento. De repente, ouvimos claramente a fechadura ser aberta. Nós 3 corremos na velocidade da luz até o quarto dos pais. Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Enquanto contava para ela o que acabara de acontecer, o menino saiu do quarto, dirigiu-se até a sala e viu um homem vindo em nossa direção. O homem veio direto para o corredor enquanto eu ainda estava no telefone. Creio que quando ele me ouviu dizer, histérica, para minha mãe vir depressa, ele se virou e saiu correndo da casa. Enquanto eu ligava para a polícia, minha mãe andava pela calçada em direção à casa em que estávamos, mas ainda do outro lado da rua. Subitamente, ela viu um homem correndo em direção ao portão do quintal. Minha mãe ficou bem parada à sombra de uma árvore grande, para que os postes não revelassem que ela estava ali. Ela viu que o homem vestia só uma camisa que chegava até a metade da coxa e não usava calça. Mamãe o observou caminhar alguns metros pela passagem nos fundos da casa, onde eu estava com as crianças, parar e colocar a calça que deveria ter deixado ali. Então ele saiu correndo. Ela entrou na casa pela porta aberta da cozinha e foi até onde eu permanecia escondida. Nunca fiquei tão agradecida a ela. 2 dias depois, um homem com a mesma descrição do que entrou na casa de meus vizinhos invadiu uma casa na rua de baixo e matou um garotinho. Aquele homem havia fugido de um hospital psiquiátrico da região pouco antes de entrar no lugar onde eu estava de babá. Eu chorei sem parar. Ainda choro quando recordo disso. Choro por lembrar quão perto do desastre estivemos. Choro por aquele garotinho também e por seus pais. Desde aquele dia, passei a ter muito medo de ficar sozinha. Era atormentada pelo temor de alguém invadir minha casa. Foi só depois de conhecer Jesus e de receber a cura proveniente do amor perfeito de Deus que o medo desapareceu. Ele não existe mais. Penso na possibilidade de passar por situações perigosas, mas elas não dominam mais minha vida. Tomo medidas, é claro, de precaução e não faço nenhuma tolice que abra portas para problemas. Minha reverência pelo Senhor me deu a confiança de que Ele está comigo para me proteger. Creio que Ele esteve ao meu lado naquela noite daquelas crianças, muito embora eu não o conhecesse.
Eu tinha uma avó na época que orava por mim. 3 coisas para lembrar sobre o medo que não provém de Deus. Primeiro, a presença de Deus permanecerá em você para livrá-la do medo. Isso está em Salmo 23:4, conhecido. Segundo, as promessas de Deus lhe darão poder para rejeitar o medo. Isso está em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. E terceiro, o amor de Deus lança fora o medo. Isso está em 1 João 4,18. Que no amor não existe medo. O temor de Deus em seu coração a impedirá de apresentar comportamento destrutivo. Também evitará que desobedeça às leis divinas e ao governo dele. Fará você se afastar de qualquer coisa ofensiva para entristecer o amado Espírito Santo que habita em seu interior. O temor do Senhor a colocará à distância de quaisquer pensamentos, ações ou palavras insensatas. Deterá você de planejar qualquer coisa que se oponha aos caminhos de Deus. Não só de planejar, como também de executar. Fará sua vida dar certo, assim como foi planejada para funcionar. Quem não precisa disso, amada? Vamos orar. Há poder na oração. Senhor, meu Deus, eu te reverencio em todos os aspectos. Capacita-me a demonstrar meu amor e minha adoração por tudo que tu és. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, porque o Senhor é fiel. Levo todos os meus temores a ti e peço que os afastes de mim, para que eu não viva mais com medo de nada. Tu sabes que não me deste um espírito de medo, mas sim de amor, fortaleza e moderação. Em tua presença, todo o meu medo vai embora, pois teu amor me afasta deles. Ajuda-me a fazer do louvor minha primeira resposta ao medo que recai sobre mim. Não quero negar nunca a tua presença ao dar lugar para o temor em momentos de fraquezas. Sei que a reverência por ti traz vida e me mantém longe das armadilhas que conduzem à morte, Pai. Capacita-me, Pai, a ter o temor a ti no coração em todos os momentos. Não quero sacrificar nenhuma das bênçãos, nem a proteção, a sabedoria, o livramento, a paz e a vida longa que tens reservado para aqueles que te temem. Em teu nome, meu Jesus, eu oro assim. Amém. Há poder na palavra. Esse aqui é aquele momento que você senta para abrir a tua Bíblia, amada mulher, e meditar nestes textos que vou registrar aqui para vocês. Provérbios 14, versículo 27. Nos Salmos 27, versículo 3, você vai encontrar uma palavra maravilhosa. Em Provérbios 22, versículo 4, há uma promessa aí. Em Salmos 103, versículo 13, você vai achar a palavra de consolo. E em Salmos 103, versículo 17. Bom, fim do capítulo 11. Que Deus te abençoe, amada mulher, e até o próximo áudio.